Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano, a pedido do meu filho Augusto. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma ferramenta matemática usada para representar graficamente pontos, retas, curvas e outras formas geométricas no espaço bidimensional. É composto por dois eixos perpendiculares, ou seja, que formam ângulos de 90 graus entre eles, geralmente denominados eixo x e eixo y, que se cruzam em um ponto chamado origem. O plano cartesiano é uma das bases da geometria analítica e é utilizado em diversas áreas, como física, engenharia, arquitetura e programação de computadores. Então, pessoal, como eu acabei de falar, ali, ó, na horizontal, que é essa posição que a gente costuma falar deitado, vai ficar o nosso eixo X, tá? Esse eixo X também é conhecido como eixo das abscissas. Então, ele pode aparecer com esses dois nomes. E na vertical, nós vamos ter um outro eixo nessa posição de pé. Aqui nesse local vai ficar a nossa origem, tanto para o nosso eixo X, quanto para o nosso eixo que está na vertical, que é chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas. Muito fácil por enquanto, né? Então, esse é o nosso plano cartesiano. Bom, existe também no nosso plano cartesiano o par ordenado. O par ordenado é um ponto formado por uma coordenada. Essas coordenadas, elas sempre, atenção, elas sempre serão dadas da seguinte forma: primeiro, o valor na horizontal, que é o valor x, e depois o valor na vertical, que é o valor y. Pessoal, nós temos que ter muita atenção. Porque nessas avaliações de fora, OBMEP, CAED, SAEB, sempre cai questão de par ordenado, de plano cartesiano. Mas muitas vezes não é um plano cartesiano propriamente dito. Podem ser outras figuras, um tabuleiro de xadrez, um armário. Então, nós temos que ficar atentos que nós sempre vamos olhar primeiro na horizontal e depois na vertical. Nós só vamos inverter essas posições se o problema estiver falando para fazer isso. Se o problema não estiver falando nada, nós sempre vamos ver na horizontal primeiro e depois na vertical. Outra coisa importante, o ponto que nós vamos encontrar no plano cartesiano sempre vai ter nome e o nome dele sempre vai ser uma letra maiúscula, tá? Então, cada pontinho vai ter um nome diferente e sempre vai ser uma letra maiúscula. Então, vamos lá para algumas aplicações. Eu separei aqui alguns pares ordenados, né? Alguns pontos para nós localizarmos no plano cartesiano. Observem que todos eles têm nomes, né, que são letras maiúsculas. Vamos lá? O ponto A, 3 e 2. Então, nós vamos observar primeiro 3 para x e 2 para y. Traçamos uma reta, saindo aqui do 3 de x, paralela ao eixo y, olha só. E saindo do eixo y, do número 2, que é o segundo número que nós temos aqui, portanto, é o valor de y, paralela ao eixo x. Nós vamos marcar um ponto bem no local onde elas se encontram. E essa vai ser a localização do nosso ponto A, tá? 3 para x, 2 para y. Vamos ao ponto B. 2 negativo e 3 positivo. Então, como o 2 negativo está vindo primeiro, então nós vamos observar ele aqui no eixo x. Então, 2 negativo para x e 3 para y. Aqui onde as retas se encontram, nós colocamos o nosso ponto B. Olha só, 0, 0. Como é zero tanto para x quanto para y, esse ponto, o ponto C, vai ficar aqui,
na origem do nosso plano cartesiano, tá? Bem aqui no ponto de intersecção entre os dois eixos. 2 negativo para x e 4 negativo para y. Então, vamos vir aqui no 2 negativo para x. Nós sempre temos que observar, prestar atenção para não confundir. Como agora nós vamos encontrar o ponto 2 negativo, 4 negativo, então, ó, do 2 negativo eu vou descer a reta, tá? Vou descer a reta em direção ao 4 negativo. E do 4 negativo, eu vou traçar uma outra reta em direção à primeira reta que nós traçamos. O ponto de encontro delas vai ser o nosso ponto D. Olha só, essa daqui costuma dar uma confusão, mas ela é muito fácil. Sempre que para um dos eixos for zero, o ponto vai ficar em cima do outro eixo. Então, olha só, aqui para x, o eixo é zero, tá? Então, o ponto vai ficar em cima do 4, que está no eixo y. E se fosse o contrário? E se o y fosse zero? Bom, aí o nosso ponto ficaria em cima aqui do 4 negativo, que está onde? No eixo x. 4 positivo para x e 4 negativo para y. Traçamos uma reta paralela, saindo de cada um dos valores, e o ponto de encontro é a nossa coordenada cartesiana. Nós também temos os quadrantes, e é bem interessante, porque olha só, sempre que a nossa coordenada for composta de valores para x e y, valores positivos, então esses pontos vão ficar aqui, ó, no primeiro quadrante. Agora, quando for negativo para x, um número negativo para x e positivo para y, vai ficar aqui no segundo quadrante. Se for negativo tanto para x quanto para y, ele ficará aqui no terceiro quadrante. E se for positivo para x e negativo para y, ficará no quarto quadrante. Quando for zero para um dos eixos, seja eles x ou y, ele vai ficar sobre o eixo, em cima do eixo, tá? Ou do eixo x, se o y for zero, ou do eixo y, tá? Se o x for zero. E onde utilizamos as coordenadas cartesianas? Nós utilizamos as coordenadas cartesianas para localização em mapas. Então, quando o nosso GPS marca latitude, longitude, nada mais é do que as coordenadas cartesianas sendo aplicadas. Também utilizamos em jogos de tabuleiro, como o xadrez, que nós temos as coordenadas com letras e números, ou nos jogos de batalha naval, também composto por letras e números, as coordenadas. Em jogos eletrônicos. E agora, vamos resolver alguns exercícios? Vamos lembrar aqui que sempre nós olhamos primeiro o valor que está no eixo de x e só depois o que está no eixo de y. E sabendo disso, qual dessas duas alternativas é correta? É a alternativa B. E esse aqui, pessoal, bem na origem. Lembra que lá atrás eu mostrei um exemplo para vocês? Qual a alternativa correta? 0 e 0. Quando ele estiver bem na origem, vai ser 0 para x e 0 para y. E agora, hein? Está no terceiro quadrante. Negativo tanto para x quanto para y. Qual a alternativa correta? Isso mesmo, 3 negativo para x, 2 negativo para y, alternativa C. E esse que está sobre o eixo x? Se está sobre o eixo, significa que para algum dos eixos será zero. Para qual eixo que será zero?
para o x ou para o y? A alternativa correta é B. Como o ponto está sobre o eixo x, significa que para o eixo y será zero. Então, a coordenada correta é 7 negativo para x e 0 para y. Mais uma, também sobre o eixo, mas agora sobre o eixo y. Significa que para o eixo x será zero. Muito bem. Se é zero para o eixo x, a opção correta é a B. 0 para x, 1 para y. Agora um pouquinho diferente. Qual estado está localizado na coordenada 4, 1? Lembrem que primeiro nós olhamos sempre o eixo que está na horizontal. E aí, qual estado está nessa coordenada? Será Amazonas? Será Santa Catarina? A resposta correta é Santa Catarina. E olha só, José pretende deixar um bombom no armário de seu amigo Caio. Qual coordenada indica a localização do armário de Caio? Então, nós temos ali 3 armários com nomes, né? José, Caio e Guto. Qual a localização correta? Lembrem, nós sempre olhamos primeiro o que está na horizontal. Nesse caso, vamos olhar primeiro as letras. O armário do Caio está na coluna B e na linha 3. Então, a opção correta é a letra D, B3. E é isso, pessoal. Então, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês e agradecer muito por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que esse vídeo ajude vocês a decodificarem o plano cartesiano.